Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, o meu nome é Isaura e tudo tem começo na minha história. Quando eu, aos 7 anos de idade, eu fui fantasiada de índia pela minha mãe. Naquela época o carnaval era assim, as crianças, nós íamos na matinê do carnaval e todos fantasiados. E a minha mãe resolveu me fantasiar de indinha. Ela colocou aqueles penachos, inclusive o cocar na minha cabeça. Ela comprou uma machadinha de plástico, até um arco e flecha. Eu me senti a própria Índia. E quando ela fez a maquiagem, que eu me olhei no espelho, meu Deus do céu, Paulinho, uma coisa estranha aconteceu. Eu tinha 7 anos, mas quando eu me olhei no espelho, eu me vi adulta. Você acredita nisso? Era um espelho que mostrava o corpo inteiro da gente. Quando eu me olhei diante daquele espelho, eu me vi crescida, adulta, e vi em mim, de fato, uma índia. Aquele fato foi extremamente marcante. Aquele carnaval passou, mas a partir daí eu jamais deixei de ter amor e carinho pelos indígenas. Sempre que eu via alguma coisa relacionada a índios, eu me comovia, eu me emocionava. E foi exatamente por isso que eu passei a ter um interesse estreito, mas ligado ao mundo indígena. Até o dia em que eu estive naquela casa. E diante daquelas 2 senhoras que me atenderam, eu passei a viver tudo isso que eu passo a narrar deste momento para frente. Me vi exatamente no lugar onde eu morava. E eu morava numa floresta. Era tão real que eu me lembro até daquelas borboletas próximas a mim, aqueles pássaros grandes. Tenho a impressão de que um grande gavião sobrevoava sobre a minha cabeça. Lembro do cheiro da relva e da selva, do sol quente entrando pelas frestas das árvores frondosas que ficavam ao redor daquela aldeia. Lembro do cheiro da madeira estalando, das cantigas, das pinturas corporais, do dialeto, do barulho do rio correndo contra as pedras, dos meus pés tocando o chão úmido e do quanto eu gostava daquela vida. O quanto era bom, sabe, sentir o sangue indígena correndo por minhas veias. Lembro, sim, dos cabelos extremamente lisos, os meus, lisos e negros, caindo sobre os meus ombros. Lembro da minha pele nua, acobreada e cheia de pinturas. Até que certo dia, um homem branco chegou à aldeia e aí eu não consigo explicar o que houve, mas que houve alguma coisa grave, houve.
Eu não consigo me lembrar se nós nos apaixonamos ou se eu fui estuprada por aquele homem branco. Mas a verdade é que eu acabei engravidando do homem branco. E como os outros índios não admitiam índias grávidas de homens brancos, eu acabei sendo expulsa da aldeia. Aí eu me lembro que eu vaguei dias e dias solitária, sozinha pela mata, sentindo aquela criança remexer no meu ventre, aquela criança que ganhava forma e a minha barriga que ganhava forma arredondada e cada vez maior à medida que os dias iam passando. Lembro também de mergulhar nua nas águas frias e profundas do rio. Sentia a criança se mexendo e eu, apesar das dificuldades todas, me sentia feliz. Me alimentava de frutas, de peixes que eu própria pescava. E assim, eu fiquei vagando dias e dias na floresta, sentindo um amor incondicional por aquela criança do meu ventre, aquela criança da minha barriga. A minha barriga estava bem grande quando eu andava no meio da mata, no início de tarde. Eu pude ver ao longe uma senhora bem idosa. Aquela senhora idosa, ela estava estendendo roupa num varal, na beira da estrada. E depois ela estendia a roupa também sobre um gramado e sobre um cascalho. Eu me lembro de vários lençóis brancos. Seus cabelos, os cabelos daquela senhora também eram brancos e bem presos com um coque no alto da cabeça. Aquela mulher, ela trajava uma saia longa e bege, quase lhe cobrindo os pés, e uma blusa de manga comprida, branca, com pequenas rendas nos punhos. A casa dela era pequena, humilde a casa, na beira da mata, ao lado daquela estrada longa de terra vermelha, onde o sol batia com força nos cascalhos. Sei lá, mas eu senti medo, afinal ela era branca e as pessoas brancas faziam mal aos índios. E por trás do tronco de uma árvore frondosa, eu me escondi, com medo daquela senhora. Fiquei observando aquela senhora a cantarolar uma música de ritmo alegre no dialeto dos brancos. Em meio àquela canção que soava dos lábios da pobre senhora solitária, eu senti uma pontada forte no meu ventre, uma dor estranha invadindo as minhas entranhas. Aquilo era dolorido demais. E de repente, um líquido quente começou a escorrer por entre as minhas pernas. E a dor foi aumentando, sem força eu me apoiei assim no tronco da árvore onde eu estava. Eu sabia que a criança viria ao mundo. Sentia o suor escorrendo pelo meu rosto, o coração a disparar. Eu gemia baixinho de dor e foi quando aquela senhora idosa, ela me viu. Ela me viu e como eu estava gemendo de dor, ela se aproximou de mim, me analisando com curiosidade. Fui arisca, eu tinha medo, eu parecia bicho do mato. Aliás, eu era bicho do mato. Eu fui arisca, tive medo, mas ela sorriu quando me viu, exibindo os poucos dentes que ela tinha. As mãos daquela mulher enrugadas seguraram as minhas mãos com firmeza, fazendo com que eu me erguesse e me apoiasse na mesma. E ela me levou para dentro da sua casa humilde. Eu lembro da casa um tanto quanto escura, do chão frio de terra que havia ali, dos finíssimos raios de sol entrando por entre as pequenas frestas do telhado, do cheiro da lenha estalando no fogo aos fundos da casa. Ela dizia, aquela mulher falava coisas que eu não conseguia compreender, afinal a sua linguagem era desconhecida pelo meu povo. Ela me levou até um pequeno quarto de pouca luz e, sentindo as dores aumentarem enquanto pousava as mãos morenas na minha barriga, eu acabei me deitando em sua cama. Eu chorava.
Ela saiu do quarto, deixando-me sozinha, e voltou instantes depois com uma bacia de cobre, abriu as minhas pernas, e naquele momento eu só consegui fazer força para expulsar a criança do meu ventre. E instantes depois eu ouvi o choro agudo e alto, ecoar naquele quarto escuro. O choro de um bebê, o choro de uma criança. Eu estava fraca e pela primeira vez, ainda sentindo o cansaço remoer o meu corpo, eu toquei a face da criança, que estava ainda suja, do meu próprio sangue. Era um menino. Era um menino. Me lembro de ter visto o sexo do menino. Quanto às feições, o menino, ele não era igual a mim. A pele também não tinha o tom bonito acobreado, nem os cabelos do menino eram lisos e tão negros quanto os meus. Talvez ele tivesse puxado as feições do homem branco. Adormeci vencida pelo cansaço de um parto. Acordava por vezes assustada, procurava pelo meu filho e a senhora sempre sentada à beira da cama com meu filho nos braços. Ela parecia ser carinhosa com ele, aquela mulher sorria, aquilo me confortava e eu dormia outra vez. Acordei alguns dias depois, ainda nua, na cama da pobre senhora, sendo coberta apenas por um lençol. Descansada, eu olhei ao meu redor e lá estava ela, com o meu pequeno filho nos braços. A olhei desconfiada e ela estendeu os braços na minha direção, entregando-me a criança. A peguei rapidamente, a abracei de encontro ao meu corpo e cuidei daquele nenê como deveria, enquanto ela sorria assistindo a cena. Ela saiu do quarto, voltando instantes depois e me oferecendo uma cuia cheia de água. E foi quando eu soube que aquela mulher, ela não iria me fazer nenhum mal. Aliás, ela só tinha me feito o bem. Depois eu me lembro vagamente dela me ensinando os dialetos da língua dos brancos. Eram complicados, mas eu fui aprendendo e aprendendo eu fui dizendo algumas coisas. Eu e o meu filho ficamos morando com aquela senhora, naquela casinha, à beira da mata e ao mesmo tempo à beira da estrada. Aprendi a usar roupas, porque até ali eu não usava. Eu vivia nua. Aprendi a usar roupas. Eu passava a maior parte do tempo em silêncio, e quando eu estava com meu filho, eu usava a linguagem indígena. Era como que se eu quisesse que ele aprendesse a minha língua originária. Lembro-me que do outro lado da estrada havia um rio. A sua margem era cercada por alguns arbustos e pequenas árvores, e era ali que eu me banhava e banhava o meu filho, nas corredeiras mansas e frias, atravessando o nosso corpo nu. Era como a gente gostava de tomar banho. O nome do meu filho, não, eu não me lembro. Não me lembro mesmo. Tampouco o meu nome eu me lembro. Nem o da senhora que nos acolheu naquela casinha humilde. Mas eu percebi que meu filho, ele era diferente. Eu sabia que ele era diferente porque ele me lembrava do quão espertas eram os índiozinhos da aldeia que com poucos meses de vida conseguiam balbuciar algumas coisas, mas meu filho não. Ele sempre vivia em silêncio. Mas eu entendia perfeitamente tudo o que se passava ao seu redor, embora ele não comunicasse. O tempo foi passando, os anos se passaram, e eu percebi que ele e meu filho jamais havia pronunciado qualquer palavra que fosse, mas compreendia tudo muito bem e começou a andar. Pelo menos ele começou a ter a mesma mobilidade que as outras crianças tinham. Lembro-me depois
que eu estava no rio nadando numa tarde quente, enquanto meu filho brincava na porta da casinha humilde daquela senhora, quando ao longe da estrada de terra, levantando uma grande nuvem de poeira, vinha um caminhão daqueles antigos, bem antigos, mas o caminhão, para aquele momento, andava rápido. O caminhão era desses pequenos, bem antigos, com a carroceria de madeira e a cabine verde escura. Eu senti um medo muito grande correr em mim. Eu saí da água vestindo as roupas que estavam no chão rapidamente. O pequeno caminhão parou próximo à casa e um homem branco, o mesmo homem branco que havia me engravidado na aldeia, saltou do caminhão. Ele saltou com um sorriso amedrontador esboçado no rosto e indo em direção ao meu filho. Aquele homem se aproximou do meu filho e o pegou pelos braços. Aquele homem era grande e forte. Eu podia sentir o cheiro do seu suor. Era visível a maldade daquele homem nos olhos dele. Perante a inocência do meu filho, aquela maldade ficava mais visível ainda. Eu parei estática do outro lado da estrada, com medo de que alguma coisa ruim pudesse acontecer. Ele olhou para mim. O homem mau olhou para mim, ainda com o meu filho nos braços. E ele falou que iria matá-lo, para depois também me matar. Disse que ele queria sentir o meu sofrimento, porque ele havia procurado por longos e cansativos dias por mim e não havia me encontrado. Era como se, matando o meu filho e matando a mim, ele fosse se vingar. O pânico me dominou quando ele passou por mim com um facão em uma das mãos, andando pela margem do rio. A adrenalina começou a correr em meu corpo e eu decidi que ele não iria fazer mal para o meu filho, não. E eu saí correndo na direção dele. E eu, correndo, me pendurei num dos seus ombros. Ele me derrubou no chão com violência. O homem sorria e aproximou-se de mim com um facão, ao qual eu tentei tomar. Mas ele puxou, ferindo minhas mãos com cortes bem profundos, e deslizou a parte afiada do facão na testa do meu filho, do meu menino, desde a sobrancelha direita até o meio da testa, em um corte superficial na diagonal. Eu senti uma raiva, um ódio incomum. Fiquei furiosa e o ataquei, dando-lhe um forte empurrão, sujando as roupas dele com o meu próprio sangue, o sangue que escorria de minhas mãos, e meu filho pulou naquele chão frio. A faca saiu rolando para longe das mãos daquele homem, e a única coisa que eu sabia que eu precisava fazer naquele instante era apanhar aquela faca e matar aquele homem. Eu tinha que matá-lo, mas, a pensar pelos meus instintos maternais, eu não ousaria fazer aquilo na frente do meu filho. Então eu pedi para que ele, meu filho, corresse o mais rápido possível e fosse pedir ajuda para aquela senhora, aquela mulher, e que ele não olhasse para trás. Vai, meu filho, vai pedir ajuda, mas não olha para trás. Ele, meu filho, apesar de assustado e com a testa ensanguentada, acenou com a cabeça e saiu correndo pela margem do rio e sem olhar para trás. Enquanto eu estava sentada sobre aquele homem, eu senti o cheiro forte do seu suor invadir minhas narinas. A raiva me dominava e havia uma pedra grande próxima a nós. Sem sair de cima do seu corpo grande e pesado, eu tomei a pedra pesadíssima. Peguei-a com as duas mãos. Levantei a pedra o máximo que eu pude, até quando meus braços aguentaram. E com toda a força, eu desci com aquela pedra pesada sobre o rosto do homem. Foi uma pancada só. Lembro-me do sangue espirrando, do sangue quente espirrando em minha pele, dos cortes em minhas mãos ardendo, de gritar com o ódio daquele homem e de bater a pedra
Algumas outras vezes, não foi apenas uma vez que eu bati, mas bati com violência a pedra, outras vezes na sua face, esmagando a sua cabeça, deformando o seu rosto. Tanto era o ódio que eu sentia. Cansada, eu saí de cima daquele corpo, do corpo daquele homem, ao qual a carne estava agora se misturando à terra úmida da margem do rio. E eu fui cambaleando com o vestido e o rosto ensanguentado até a casa, onde apenas aquela senhora me esperava. Ela me esperava com o meu filho, segurando o meu filho pela mão. Mas ela me olhava com uma expressão de horror. Depois, eu me lembro de ter dormido por um bom tempo naquele quarto escuro e quando eu acordei com a senhora mais uma vez à beira da minha cama, sorrindo, cuidando de mim, e disse que meu filho estava bem e descansando. Meu filho estava bem e descansando. Foi quando eu saí do transe. Veja, eu não disse que eu saí do sonho. Eu saí do transe. Eu estava na casa de duas senhoras que tinham feito comigo a regressão para que eu entendesse a minha ligação com os indígenas. Eu era uma indígena. Aquilo tudo que havia se passado na minha mente em transe havia acontecido comigo. Não, eu sei que não foi um sonho. Sempre me emociono muito quando eu me recordo disso. Até porque foi um fato marcante não apenas na minha vida pessoal, mas também no meu lado mediúnico. Foi uma experiência emocionante e única que marcará a minha vida para sempre. Sei que não foi ilusão, nem tampouco foi imaginação, porque sempre me identifiquei muito com a cultura indígena, a vida na selva, e tudo era simplesmente real. Desde os cheiros, as sensações, as dores, os rostos, os lugares, os sentimentos. Eu amei muito aquela criança e creio mesmo que nós vivemos naquela casinha humilde à beira da estrada por um bom tempo, já que agora estávamos livres do seu pai, que até hoje eu não sei por que queria tanto nos matar. Eu não sei se engravidei por estupro ou se nós nos apaixonamos. Essas pessoas da vida passada, creio que já me encontrei com a maioria, mas como o universo por si só é um mistério, eu não sei se são elas mesmas. Mas foi uma experiência vivida e indescritível. Por isso hoje eu resolvi lhe escrever. Eu tenho acompanhado o seu canal e tenho notado e percebido a variação grande de histórias que você tem contado. E muitas acabam tendo esse tema. Então hoje eu quis entrar nesse tema, porque tudo isso que eu narrei, de fato, eu creio que eu vivi na minha vida. Noutra vida, eu era uma indígena, aqui mesmo do Brasil. O mais incrível foi que eu descobri que aqui mesmo do Brasil. Quem sabe numa próxima carta eu traga outros detalhes descobertos por mim. Mas o que eu gostaria de dizer era exatamente isso para você. De que esse tipo de coisa existe. Isso tudo aconteceu comigo. E hoje, apesar de ser uma mulher casada, mãe de 3 filhos, feliz, eu não posso ignorar que um dia eu vivi no meio do mato, nua. Eu era uma indígena e acabei sendo vítima, creio que de um estupro,
mas isso não está bem claro. Ou teria de fato me apaixonado por um homem branco, mas um homem extremamente ignorante, que um dia tentou se vingar de mim e do qual eu consegui escapar. Não há ainda uma ligação que eu consiga fazer daquela vida com essa, a não ser o carinho, a estima que eu tenho pelos indígenas. E a emoção que eu senti quando, com 7 anos, a minha mãe me preparou para uma matinê de carnaval e fez a minha fantasia de índia. Foi ali que tudo começou. Quando eu me olhei no espelho, era um espelho que mostrava meu corpinho inteiro, mas meu corpinho de 7 anos. Aí eu me vi adulta. Me vi adulta, uma índia adulta, com os mesmos traços daquela índia que eu pude rever na minha regressão. É de impressionar. Se você gostou da minha história, eu agradeço muito a sua atenção, o seu carinho. Eu vou deixando por aqui o meu abraço a vocês. Lena Marshall, eu agradeço demais. Se não for pedir muito, queria pedir que você se inscrevesse no canal do Paulinho Boa Pessoa. E abaixo do vídeo, você também pode contribuir com o Paulinho através do Valeu Demais. Mande o que você puder. Ajude o nosso canal a prosperar e a crescer. História que aconteceu comigo e que hoje eu tive a honra de contar.